Falando mais uma vez da tragédia climática em Minas Gerais. Exatamente, Lívia. Vamos voltar a falar dessa tragédia que já deixou 64 mortos na região da Zona da Mata Mineira, cidades de Juiz de Fora, Ubá. A gente vai voltar com o nosso repórter Elias Arruda, que ele continua com informações diretamente do local da tragédia. Elias, qual a situação aí no momento? Você está ao lado da Defesa Civil? O que eles estão dizendo? É isso mesmo, Lúcia. Mais uma vez, um bom dia para todos vocês que nos acompanham. Olha, a gente está aqui nesse local onde uma criança de 8 anos segue desaparecida. A gente está acompanhando agora o trabalho de mobilização, não somente dos bombeiros, como também de outros voluntários que estão aqui na tentativa de resgatar essa criança em meio aos escombros. E comigo aqui o coordenador estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, o Coronel Rezende. Coronel, obrigado pela sua entrevista. Queria que você falasse para a gente, por favor, como é que está o panorama hoje da cidade, de Minas Gerais, como é que a Defesa Civil tem acompanhado essas mobilizações? É um desafio grande, tem algumas frentes de bombeiro de trabalho operacional em campo já foram eliminadas, ainda resta a localização de 3 pessoas desaparecidas em Juiz de Fora e 2 em Ubá, mas tem sido um trabalho incansável, sem parar, ininterrupto, e a gente tem também as frentes de devolver uma ideia de normalidade ao funcionamento dessa cidade. Juiz de Fora tem um número de óbitos maior, Ubá também tem um número de óbitos relevante, mas temos diversas outras cidades também afetadas pelas fortes chuvas. Essas são várias frentes de trabalho. Então a gente deslocou um expressivo quantitativo de maquinário, envolvendo Secretaria de Infraestrutura. Precisamos fazer um agradecimento aqui também ao Exército Brasileiro. E aí a gente tem adotado uma política de atacar prioridades, atacar frentes e, eliminando elas, seguir para as próximas etapas. Mas a gente teve também, só para complementar, isso passa também por uma devolução do sistema de energia, de luz, que está de água potável, que está evoluindo bem. Mas, por exemplo, ontem a gente teve uma forte chuva em Ubá e tudo que a gente tinha, não tudo, mas uma parte importante do abastecimento de água potável que tinha avançado, agora regrediu porque a estação de tratamento foi inundada de novo. Então é um desafio permanente, a gente tem que fazer uma avaliação aí dia a dia para ir relocando os recursos e trabalhar com o máximo senso de urgência, Elias, porque essas pessoas, elas também têm urgência na vida delas, estão afetadas, a gente precisa o quanto antes devolver para elas uma situação de normalidade na vida delas. E, Coronel, para a gente também falar sobre essas ruas que estão interditadas. Vários pontos foram interditados, a Defesa Civil fez vários alertas, mas é importante destacar que novos deslizamentos ainda podem ocorrer, justamente porque a chuva não para, né? Agora não está chovendo, mas ao longo do dia ainda há perspectiva de novas chuvas aqui na cidade. Queria te agradecer por essa pergunta, porque vai me dar uma oportunidade de enviar uma mensagem para toda a população. A gente ainda tem chuvas até o fim da semana, é muito importante que todos estejam atentos. Quem está em área de risco, que saia. Quem já saiu, não retorne. Às vezes a pessoa retorna porque acha que já passou o evento, que não vai acontecer de novo. Mas o solo, ele está ainda encharcado, ele está sendo encharcado desde o dia 19. Infelizmente, nesse momento de extremo climático, esses eventos são meio imprevisíveis, é uma pancada de uma vez só. E também queria dizer que hoje o bombeiro avançou muito, conversava ali agora com o Tenente Barcelos, eles começaram com 21 frentes de trabalho operacionais, eliminaram 18, permanecem 3. Não quer dizer que essas anteriores estão propensas a ser habitadas de novo ou ocupadas de novo. Então, assim, mesmo esses locais onde o bombeiro já operou, retirando ali as pessoas, infelizmente algumas sem vida, e conseguiu salvar outras tantas com vida, esses locais não estão seguros. Então, a gente faz esse apelo para as pessoas. Você que está em área de risco, saia. Você que não está em área de risco, não entre ou não retorne. Quero complementar com mais uma dica. As equipes são muitas equipes trabalhando, a gente está com uma grande força-tarefa de engenheiros, numa parceria com o Conselho Regional de Engenharia. Tem diversas equipes das defesas civis municipais também que estão cooperando nesse momento aqui com a Defesa Civil Estadual, mas ainda assim é um volume muito grande de áreas de risco em Juiz de Fora. Para citar Juiz de Fora, e se você ainda não recebeu uma vistoria técnica na sua residência, você pode ir monitorando sinais importantes,
como aumento de trincas na sua casa, aquela porta ou aquela janela que está emperrando, apresentando uma dificuldade maior para abrir. Daí, nesse sentido, observando esses sinais, não espere a vistoria técnica, já saia, priorize a sua vida, da sua vida, das pessoas que você ama, da sua família, saia. Se puder ir para a casa de um parente, de um amigo, é um conforto maior do que de um abrigo, mas se não puder, tem abrigos na cidade também em condições de recebê-lo. E aí, para a gente poder concluir, queria que a gente falasse mais uma vez sobre esses riscos de deslizamentos de terra. São várias ruas interditadas, a gente vem andando pela cidade, é impressionante o cenário, né? De várias casas que infelizmente acabaram também desabando por conta dessa tragédia toda, como aqui, por exemplo, no Parque Bournier. Esses riscos de deslizamentos de terra podem ainda ocorrer. Quais são os principais pontos de destaque da Defesa Civil nesse sentido? Podem sim. Ontem, inclusive, a gente teve um deslizamento que afetou algumas casas e por um trabalho importante feito antes do ocorrido, as casas tinham sido evacuadas e aí houve uma preservação devidas. Então a gente ainda está tendo esses episódios. Ainda bem que não estamos tendo, pelo menos até o momento, mais óbitos por um trabalho muito bem feito nesse sentido de retirar essas pessoas dessas áreas de risco. Agora, é preciso que a gente repense, Elias, essa política de ocupação desordenada do solo, né? No sistema de defesa civil, a gente tem responsabilidades compartilhadas. Defesa civil estadual, ela chega até os municípios suplementando o esforço, fomentando a política de defesa civil, mas existe uma política urbana que é um problema de todo o Brasil. E aí eu quero também deixar claro, a Defesa Civil aqui de Juiz de Fora tem feito um grande trabalho e nós também, não é momento de achar culpados, né? Até porque quando a gente pega a extensão enorme de áreas de risco que existem em Juiz de Fora, elas não foram construídas em 10 anos, nem em 15, nem em 20. São um passivo de gerações, de muitas gerações, de ocupação desordenada do solo. Quando isso encontra a realidade nossa de extremos climáticos, isso se potencializa. E aqui nesse caso, infelizmente, que é a nossa localidade com o maior número de óbitos, ainda tem mais um componente que é o do horário. Infelizmente, um horário no início de semana em que as pessoas estão se recolhendo, né, as crianças, no caso, para assistir às aulas no dia seguinte, os adultos para ir para mais um dia de trabalho. Então, é o horário que as pessoas tendem a estar em casa, já se recolhendo para suas camas. Então, isso também aumenta o potencial para óbitos. Mas é um problema extremamente complexo, difícil, que precisa de uma política nacional, que precisa de um esforço a várias mãos, e como é algo construído ao longo tempo também, é de solução mais demorada, é de solução a longo tempo e de união de esforços, de todos darem as mãos e, em conjunto, acharem uma solução para esse problema. Muito obrigado, Coronel. Lúcio Lívia tem alguma pergunta? Ele está aqui também à disposição. Eu posso passar para ele também, caso alguma informação queira ser esclarecida também. Elias, a gente estava comentando aqui que o nosso entrevistado é tão bem articulado e consegue passar as informações com tanta clareza e as mais importantes que a gente nem tem mais perguntas a serem feitas aqui para vocês. Muito obrigada pela participação de ambos. Elias vai seguir monitorando a situação, acompanhando esses trabalhos das forças de segurança. Qualquer novidade, Elias, você volta, tá? Muito obrigada e um bom trabalho aí para vocês.